Juízes, capítulo 4, versos do 1 ao 6, a história de Débora e Baraque. E o texto sagrado diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Ragoim. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. E o último verso diz que Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vá, reúna os homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Israel estava há 20 anos debaixo de uma terrível opressão sobre o rei de Canaã. O livro de Juízes compreende um período de 300 anos de história aproximadamente. 300 anos que refletiam um dos períodos mais sombrios da história de Israel. E mais sombrios porque a Bíblia diz que não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava certo aos seus próprios olhos. Naquele contexto, depois de 20 anos de resignação, depois de 20 anos de opressão, de uma opressão sem resistência, sem luta, Débora se levanta como profetisa, como mulher de Deus, e ela encoraja Baraque a reunir os homens no Monte Tabor e se preparar para lutar. Ao longo da semana, quarta, quinta, sexta, nós vamos extrair algumas lições aqui preciosas dessa grande batalha, dessa grande vitória. Mas eu quero pensar com você nessa terça-feira. Por que 20 anos de opressão? Por que 20 anos de resignação? Por que aceitar essa opressão? Por que aceitar a escravidão por 20 anos? Por que não clamar antes? Por que não se levantar antes? Por que não lutar antes? Eu fico pensando que muitas vezes a gente aceita de forma pacífica algumas situações na nossa vida. Mas nessa manhã de terça-feira, pare, pense, reflita, decida, levante-se. Você não precisa aceitar algumas situações de opressão, você não precisa aceitar algumas situações que imprimem sobre você escravidão. Clame, se levante e vá à luta. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu quero orar com você. Se você puder nessa manhã, pare um pouquinho, pare o que estiver fazendo e vamos juntos agora, erga junto comigo o seu pensamento a Deus em oração. Pai de amor, nós te louvamos nessa manhã. Nós te bendizemos pelo privilégio de poder falar contigo. E nessa manhã de terça-feira nós oramos com centenas e milhares de pessoas. E algumas, ó Deus, que estão submetidas à opressão, a problemas, a dores, angústias. Algumas até submetidas a situações sem oferecer resistência, sem lutar. Algumas pessoas resignadas, algumas pessoas que de repente se levantaram nessa manhã dizendo: a vida é assim mesmo, eu preciso passar por isso. Mas nessa manhã a palavra vem ao nosso encontro dizendo que não precisa ser assim, que a gente pode se levantar, que a gente pode resistir, que a gente pode lutar, que a gente pode se libertar, que a gente pode fazer diferente. Pai, traz ao coração desse homem, traz ao coração dessa mulher a fé que ele precisa, a fé que ela precisa para se levantar e vencer. Nós declaramos vitória sobre o dia de hoje, sobre a nossa semana e sobre todas as situações que tentam nos oprimir. Profetizamos bênçãos e nós oramos agradecidos. Nós oramos no nome poderoso de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor, e aqueles que creem, onde quer que estejam, digam comigo nessa hora: amém, amém e amém.